Eu acho que você precisa liberar aí para mim, Patrick. Não, a câmera não tá. Isso, beleza. Joia, apareci aqui. Ótimo. Então, boa tarde, pessoal. A gente está aqui hoje nesse debate aí, nessa contribuição do Sindicato dos Economistas para o debate público, tratando aí dessa situação que a gente tem vivido, né, com relação à crise gerada pela pandemia do coronavírus, e com esse tema, né, que a gente sempre está tentando alcançar, que é descomplicar as discussões em torno da economia, né, e das necessidades de políticas econômicas, principalmente num momento como esse. Então, a iniciativa do sindicato é excelente para que a gente possa compartilhar e para que vocês que estão assistindo também possam participar e tirar suas dúvidas com relação aos temas que envolvem a crise que estamos vivendo. Então, hoje aqui a gente recebe um convidado muito especial, que é o querido professor João Sixu, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, um professor assim, de renome e de grande participação aí, né, nas questões relacionadas ao país, e sempre se coloca de uma maneira muito interessante, e de uma maneira muito didática também, que capaz de nos situar aí com as temáticas da economia brasileira como um todo. Hoje, aqui a proposta é a gente começar discutindo necessariamente as políticas implantadas pelo governo, ou, em certa medida, até a falta de políticas, né, para enfrentamento da crise que estamos vivendo, e, particularmente, um tema que é a PEC do orçamento de guerra, né, a famosa PEC do orçamento de guerra, que é a PEC 10, que foi aprovada agora na última semana no Congresso, e que traz algumas questões aí que são importantes e que modificam, de certa forma, bastante, aí, pelo menos durante esse período de calamidade pública, a relação, primeiro, as normas do orçamento público, né, brasileiro, e também algumas normas de atuação do Banco Central, né, principalmente com a possibilidade aí do Banco Central passar a poder operar no mercado secundário, né, e inclusive com títulos privados. Então, assim, já dou as boas-vindas, a boa tarde para o professor João Sixu. É um prazer recebê-lo e já passo a bola aí para os seus comentários iniciais. Obrigado, Wesley. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o João Sixu, como disse o Wesley, sou professor da UFRJ e queria dar uma boa tarde a todos e a todas e agradecer o convite do sindicato e da sua presidenta, a economista Valquíria, conhecida mais como Val. Meus comentários iniciais primeiro que eu acho esse nome inadequado, o nome de PEC do orçamento de guerra. Acho que nós não temos muitas semelhanças com uma guerra, a não ser o número de mortos ou as mortes que ocorrem. Porque se nós estivéssemos pensando, por exemplo, nos Estados Unidos, nos anos 40, durante a guerra, lá não existiam mortes, nem destruição física, né? Destruição das
dos prédios, dos imóveis, das fábricas, da infraestrutura. Se nós vamos para a Europa, nós temos destruição da infraestrutura, das fábricas, dos prédios e temos muitas mortes. Então, não vejo muita semelhança da situação atual para ser chamada de guerra. Não gosto muito dessa ideia. Mas eu chamaria de, se fosse mais generoso com a sociedade brasileira, eu chamaria essa PEC a PEC do investimento econômico e social. Mas eu acho que ela poderia reportar muito mais a sua intenção do que sendo apelidada de PEC do orçamento da guerra. Eu, conforme eu disse, prefiro chamar do investimento econômico e social. Penso que sobre essa possibilidade nova de atuação do Banco Central, de comprar títulos privados, eu acho que é uma boa medida, genericamente falando, né? É uma boa medida, é uma medida que dá flexibilidade ao Banco Central, é uma medida que pode fazer socorrer bancos e empresas, e acho que ela segue em linha com o que é necessário nesse momento. Agora, questões importantes é sabermos quais títulos serão comprados. Mas parece que foi adicionado a essa PEC a possibilidade de só serem comprados títulos BBB-. Né? Eu acho que quem tem título BBB-, 3Bs-, não precisa do Banco Central para sofrer um grande socorro. Mas tudo bem, já que o limite é esse, é ótimo. O Banco Central comprará um título que tem uma boa avaliação. Agora, outra questão é saber o seguinte, saber se quem tem títulos tem condições de fazer rating dos títulos que tem, da empresa que é. Então, essa é uma outra questão em paralelo. E uma outra ainda que eu acho que nós temos que pensar é na transparência. Saber exatamente o que foi feito, quais as operações. E não precisa ser em espaço tão curto. Parece que foi adicionado na PEC também a ideia de haver uma prestação de contas mensais no Congresso Nacional. Eu acho que isso é um exagero. Acho que não precisa de tão pouco tempo. O que eu acho é que preciso ter a ideia clara de que o Banco Central vai socorrer a instituição e não seus donos, seus acionistas majoritários. Isso é que tem que ficar bem claro, porque o Banco Central não é para socorrer indivíduos. O Banco Central pode ter entre as suas funções o socorro à economia e, portanto, às instituições econômicas. E aí são as empresas e não as pessoas proprietárias das empresas. Então, eu gostaria de fazer essas observações iniciais. Mas tem muitos outros assuntos que a gente pode conversar sobre a PEC e além dessa PEC. Sim, deixa eu voltar com o meu vídeo aqui. Bom, professor, não, realmente, assim, eu acho interessante a medida também, a gente tem discutido bastante com relação a isso, né, a necessidade de fato assim, da atuação mais incisiva do Banco Central. Inclusive tem uma polêmica grande, né, com relação às primeiras medidas, aquelas primeiras medidas voltadas à elevação da liquidez, né, no sistema financeiro, com diminuição
do compulsório, enfim. E gerou muita polêmica, né? O pessoal tem falado assim, mas agora vai permitir o Banco Central adquirir títulos podres, né? Mas realmente, assim, essa situação me parece ser interessante no que diz respeito a aumento do fluxo assim, monetário na economia, né? Agora, o senhor tocou num ponto que eu queria que o senhor comentasse um pouco mais, que é interessante, porque assim, é a capacidade das empresas e quais empresas são capazes de ser, que podem ser socorridas por essas medidas, né? A gente tem um número enorme de empresas, aí, micro e pequenas e médias empresas, que talvez não, certamente são as que mais empregam no nosso país, e que muitas vezes não são empresas que vão emitir esses papéis e não vão ter condições de negociar papéis nesse mercado, né? E, ao mesmo tempo, saindo já da seara de atuação mais direta do Banco Central, elas, ao que parece, estão muito pouco assistidas nesse momento de crise, né? Tem uma oferta muito tímida, aí, pelo menos na minha avaliação, de crédito para pagamento de folha salarial durante 2 meses, que foi lançado aí pelo governo, e recursos, por exemplo, de crédito para capital de giro. O que a gente tem notado é uma reclamação muito grande, né, por conta de elevação das taxas praticadas pelos bancos, enfim. O que o senhor tem achado da perspectiva para essas empresas e como o senhor tem visto assim, a atuação do governo nesse sentido? Olha, Wesley, a primeira observação é não econômica. É um pedido para você me chamar de você e não de senhor. Tá certo, pode deixar. É um pedido. Agora vamos voltar para a economia. Porque essa relação de senhor e você fica uma relação hierarquizada e eu não gosto muito dessa relação. Prefiro uma relação de igual para igual. Eu te chamo de você e você me chama de você. Sobre a questão econômica, eu acho que realmente essa medida de socorro que agora o Banco Central tem nas suas mãos, eu acho ela um tanto quanto limitada para socorrer essas empresas que você acabou de mencionar. Empresas médias para grandes, nesse tamanho, elas estão aí com rating, com títulos, podres ou não, vão poder ser socorridas pelo Banco Central, a empresa. A questão é que eu tenho uma preocupação grande são com empresas médias para pequenas, até microempresas. Porque se essas empresas não forem socorridas, elas vão fechar. Tem um caso dramático aqui no Rio de Janeiro. Recentemente eu li no noticiário que um pequeno bar em Nova Iguaçu, na Baixada, que trabalhavam 3 pessoas, um pai, uma mãe e um filho, se eu não me engano. 3 pessoas, 3 familiares. E eles disseram, olha, nós não temos condições de fechar o bar. Nós precisamos do bar aberto para nós sobrevivermos. Mas, lamentavelmente, o bar fechou. Fechou por uma tragédia. Os 3 foram acometidos pelo coronavírus e os 3 vieram a falecer na semana passada e o bar fechou. Então, é esse tipo de situação que nós temos que evitar. As padarias, os restaurantes, os pequenos hotéis, etc, etc. Há uma gama de empresas espalhadas nas cidades e bairros mais pobres, mais ricos, de classe média, que precisam ser socorridos. Que não vale essa medida de vamos comprar seus títulos. Sim, mas esse botequim que eu acabei de mencionar não tem nenhum título. E o que acontece é, além de a situação dramática ter levado aí 3 pessoas
a morte, né? Para a sociedade, ela perdeu um negócio, um determinado bar, que era um serviço que era prestado. Então, esse tipo de medida para os grandes vai dizimar a economia. E digo mais, a alternativa de crédito não é suficiente. Não é suficiente. Não basta dizer o seguinte para o dono do restaurante: não demita ninguém, que nós vamos dar um crédito, vamos dizer aí, com uma taxa de juros muito baixa. Vamos imaginar que o governo brasileiro fosse muito generoso e dissesse o seguinte: olha, a taxa de juros para restaurantes de pequeno porte, de médio porte, terá uma taxa de juros zero. Ora, a gente não pode aceitar, imaginar que um dono de restaurante vai tomar crédito, ainda que seja com taxa de juros zero, para pagar trabalhadores e não demiti-los. Não vai fazer isso, não vai se endividar para pagar trabalhadores que não estão trabalhando. Ele não vai tomar o crédito, ainda que seja um crédito muito barato, e vai demitir os trabalhadores. Então, o que é preciso fazer é, como está sendo feito em vários países, na França, por exemplo, recursos estão sendo transferidos. Ou seja, é o governo dando dinheiro para as empresas não demitirem seus trabalhadores. Porque um trabalhador demitido, nesse momento, ele é um multiplicador de desemprego. Quem vai para a rua fica sem salário, consome menos. Se consome menos, o comércio vende menos, a produção se reduz e isso provoca desemprego mais à frente. Então, eu digo que demitir gera mais desemprego ainda. Agora, mais do que isso, esse é um ato que eu tenho dito que é um ato que não é um ato simplesmente econômico, o ato da demissão. Isso é um ato de falta de dignidade. Você vai levar aquele trabalhador ali ao desalento, você não vai levá-lo ao desemprego, simplesmente porque ele não tem aonde procurar emprego. As empresas estão fechadas. Não tem nenhuma empresa que esteja admitindo alguém neste momento. Então, quando você corta um trabalhador da sua empresa, você demite o trabalhador, ele vai ser um propagador de desemprego e vai ficar desalentado. Não, ainda que um economista muito liberal tenha a ideia do que eu tenho o direito de demitir, este é um ato econômico. É um ato econômico a demissão, porque depois não se tem mais o ato econômico do trabalhador indo para o mercado de trabalho, competindo, buscando uma vaga, fazendo entrevistas para encontrar uma vaga. Só tem a primeira parte, que é da demissão. Essa é fácil de fazer. A outra é impossível de ser feita, que é a busca por uma nova vaga. Então, eu penso que o governo deveria socorrer empresas e trabalhadores. Trabalhadores formais, trabalhadores que estão com carteira assinada. E podemos comentar logo em seguida, inclusive, esse socorro que está sendo dado para trabalhadores desalentados, informais e desempregados, que é esse entre R$600, pode chegar até R$1.000. Isso podemos comentar mais à frente. Pois é, João. João, agora, né? Ótimo. Você comentou essa questão da falta de socorro, né? A gente tem observado aí na maior parte dos países esse socorro como uma ação direta mesmo, assim, né? De injeção de recursos nas empresas ou no próprio trabalhador, né? No caso, eu estava nessa mesma linha, né? Eu estava vendo algumas notícias da Espanha, inclusive eles vão prorrogar essa medida agora, em função também da prorrogação da necessidade, né, de manter o distanciamento social, que é uma indenização aos trabalhadores, né, de 70% do valor do salário. E aí, então, isso direto para o trabalhador e alivia a empresa de modo que você não precisa do cancelamento do contrato de trabalho
o que é feito também um tipo de suspensão, mas que tem um percentual majoritário arcado pelos recursos do governo espanhol. Isso é um exemplo. Aqui, o que foi feito, basicamente, foi, com aquela MP 936, né, uma medida que divide um pouco essa obrigação do governo com as empresas, né? Mas é uma medida que aperta demais o trabalhador e tem um impacto muito forte na renda, né? Uma vez que essa compensação dada do governo ela não é sequer um percentual do salário, mas sim um percentual do seguro-desemprego, né? Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco para a gente aí com relação a esses impactos que eu acho que vão no sentido disso que o senhor está dizendo, né? Desse impacto na situação de calamitosa que fica o trabalhador, né? Esse trabalhador que tem sua renda achatada ainda mais. Wesley, você falou 2 vezes e me chamou de senhor. Perdão, João, você. Isso aí. Isso aí. Bom, o que eu acho é o seguinte, é que tem que socorrer transferindo recursos diretamente nas mãos de trabalhadores que estão empregados e que as empresas não têm condição de pagar seus salários. E também esses que eu vou comentar, que são os desempregados, os desalentados, os informais. Bom, eu diria o seguinte, essa medida do Brasil também foi muito ruim, foi tomada, que essa coisa do você perde parte do salário da empresa e o governo faz uma compensação. Só que a compensação que o governo tem feito, pelas regras, achata demais a renda do trabalhador. E achatar demais a renda do trabalhador significa que 2 trabalhadores com renda ou rendimento muito achatado representa o seguinte, representa talvez que isso signifique uma demissão, né? Você pega 2 trabalhadores, corta seus salários por 50%, isso é igual a ter um trabalhador desempregado, né? Você tirou renda da economia. Ao tirar renda da economia, isso gera desemprego. Então, é uma medida ineficaz. A medida que atinge o consumo do trabalhador sempre gera desemprego. Então, qualquer medida de redução salarial não pode atingir o consumo. Deveria atingir somente a poupança do trabalhador, mas não o consumo. Se atingir o consumo, inevitavelmente vai gerar desemprego. Então, o governo precisa ser, não é só generoso, bondoso, precisa ser mais inteligente, né? Inteligente, que medidas econômicas não podem ser avaliadas do ponto de vista ideológico. É de direita, é de esquerda, é comunista, é socialista. Não, medidas econômicas têm que ser avaliadas pela sua eficiência. E essa medida que achata salários, se ela atinge o consumo dos trabalhadores, ela é uma medida de que vai provocar, ainda que seja uma ajuda, ainda que seja um socorro, vai provocar desemprego. Então, nós temos que medir a eficiência das políticas econômicas, né? Nós estamos colocando dinheiro na economia, enquanto governo, para as medidas terem resultados positivos. Tá? Não é simplesmente para a medida ser adotada. Então, vamos pensar agora fora dos trabalhadores formais, aqueles que estão desempregados, os informais, os desalentados, esses que foram atingidos pelos R$600, que podem chegar até R$1.000 se a família tiver 2 provedores em condições de trabalho. Bom, eu quero dizer o seguinte, que essa medida é uma medida também com pouca eficiência. Por que é uma medida com pouca eficiência? Pelo seguinte, esses R$600 e até os R$1.200, embora pareça muito, porque a população brasileira é muito
pobre e até miserável. Então, para quem ganha Bolsa Família, por exemplo, no lugar de receber cento e poucos reais pela família toda, receber R$ 600 é algo extraordinário. Se há, então, 2 provedores na família, vão receber R$ 1.200. É algo extraordinário. Então, parece muito. Mas isso, por exemplo, tem pouca eficácia para atingir trabalhadores informais, como esses que nós vemos pelas ruas, pedalando para carregando aquelas mochilas com encomendas de alimentos, ou mesmo motoristas de Uber. Vai ser muito pouco eficaz. Por que vai ser eficaz? Um motorista de Uber, vamos dizer que ele seja solteiro, então ele dirige 12, 15 horas por dia. Quanto que ele ganha por mês? R$ 3.500, R$ 4.000 por mês. Ele vai deixar de ficar na rua se expondo 12, 15 horas por dia por R$ 600? Não. Ele vai pegar os R$ 600 e vai continuar na rua expondo outras pessoas à contaminação do vírus, e essa política, portanto, é completamente ineficaz. É pegar R$ 600 e não ter nenhuma eficácia com esses R$ 600. Então, o que eu penso é que, na verdade, isso tudo tinha que ser substituído por um benefício que fosse um salário mínimo do Diese por família. O salário mínimo do Diese aí está R$ 4.300, R$ 4.400 por mês. Isso deveria ser dado por família. Isso eu acho que era bem razoável para obrigar as pessoas a ficarem em casa, a fazer esse trancamento total, que é chamado também de lockdown, mas vamos falar aqui assim, em português mesmo, esse trancamento total que é necessário ser feito. Aliás, deveria ter sido feito já há mais de um mês atrás, mas vai ser feito agora na marra, na obrigação, na necessidade vai ser feito. Agora, para confinar as pessoas em casa, tem que dar renda para as pessoas. Senão as pessoas vão para a rua. Vão para a rua busca de recursos, porque um ambulante, se ele está na rua, ele pode tentar alguma renda. Se ele está dentro de casa, ele está de mãos atadas, não tem o que fazer. Então, eu acho que essa é a questão. Eu acho que a gente poderia conversar um pouco, Wesley, sobre o seguinte: mas eu estou propondo uma coisa tão absurda. Olha quanto estou propondo. Estou propondo dar dinheiro para as empresas, dar dinheiro para os trabalhadores, distribuir dinheiro para as famílias. Ou seja, é muito dinheiro. A pergunta é, de onde vem esse dinheiro todo? É a pergunta que eu ia te fazer agora, João. É o que em geral, a equipe do governo, inclusive, provocou o Congresso, né, com relação a isso. O ministro chegou a dirigir comentários diretos ao presidente da Câmara. Vocês estão discutindo essa série de medidas e eu quero saber se vocês vão apontar de onde o dinheiro vem. E assim, no nosso meio, né, dos economistas, a gente tem discutido bastante aí a questão da emissão monetária e da própria questão da dívida pública, né, de utilização de elevação da dívida pública para angariar os recursos. Há quem diga, inclusive, em utilização de alguns fundos, né, de realocação de alguns fundos que não estariam sendo operados, né, nos últimos anos. Eu queria saber o que você acha disso, né? E assim, para a gente passar essa mensagem também para as pessoas que não estão nos assistindo, que não são economistas, né? Que estão nos assistindo, que não são economistas, porque o discurso que colou nos últimos anos é de que o Estado quebrou, né? De que o Brasil está quebrado e que não tem de onde tirar, e que a questão é o equilíbrio fiscal, né? E como que isso impacta. E não somente para o combate à pandemia em si, com todas as medidas que eu acho que são assim, extremamente necessárias, né? Se a gente tem que fazer o tranca-rua, né? Então a gente tem que indenizar as pessoas, a gente tem que dar renda para as pessoas. Mas também naquilo que diz respeito se a gente chegar nesse ponto, e quando chegar, né? A perspectiva de recuperação da economia, né?
de realização de investimentos que façam com que a gente, de fato, possa se recuperar desse ambiente de recessão que a gente já está vivendo. Olha, Wesley, eu penso o seguinte, que não é hora de nós pensarmos em equilíbrio fiscal. É impossível fazer equilíbrio fiscal nesse momento. Mesmo que alguém queira fazer e seja um ferrenho defensor do que só gasto quanto eu arrecado, isso eu digo que é impossível. Nenhum país conseguiu até hoje fazer equilíbrio fiscal em um momento de grave recessão. Não se consegue fazer equilíbrio fiscal nem quando a economia cresce pouco, quanto mais decrescendo muito. Essa é uma experiência da história econômica. E isso é fácil de explicar. É porque a arrecadação ela é muito sensível às variações do produto, do PIB, do crescimento, e os gastos do governo não são exatamente sensíveis a essa variável, a variação do PIB. Então, os gastos permanecem os mesmos, ou tem até necessidade de crescer, como é o caso agora, mas a arrecadação ela caminha junto com o crescimento do PIB, o crescimento do produto. Então, nesse momento, então, a arrecadação está caindo. Então, não é possível fazer essa conta do equilíbrio fiscal. Bom, mas a questão é a seguinte: qual é o caminho agora que nós vamos ter que usar para financiar todos esses gastos que eu mencionei, que eu penso que são necessários? Aliás, que, por exemplo, diversos países europeus estão fazendo. E o Brasil não estava quebrado. O Brasil estava numa situação muito difícil desde 2014. Desde 2014, quero frisar bem, não, 2015 nós só caímos no abismo, 2014 nós estávamos caminhando para ele e 2015 nós caímos. Muito difícil. Agora, nós já deveríamos ter saído há muito tempo, ou não deveríamos nem ter entrado nessa situação muito difícil de mergulhar lá no fundo do poço, como aquela situação que ocorreu em 2015 e 2016, que não saímos de lá, desse buraco, desse fundo do poço, até hoje. Bom, nós tínhamos que ter feito muito investimento em infraestrutura, muito investimento em infraestrutura. E investimento sempre digo isso, em educação e em saúde. Diria que esse é um tripé que leva qualquer economia ao crescimento e ao desenvolvimento. Investir em saúde, educação e infraestrutura. Bom, como que nós podemos financiar, então, esses gastos? Nós podemos nos financiar. Podemos fazer este financiamento através da elevação de impostos sobre os ricos. Essa é uma alternativa. Existe uma poupança que está lá estagnada, parada, dos ricos. Podemos tributar essa poupança. Esse é um caminho. Podemos lançar títulos e também trazer poupança que está parada em algum lugar para dentro do governo para transformar em gastos, ou seja, aumentar o endividamento. Ou podemos fazer um terceiro caminho, que é o caminho do aumento da base monetária, da emissão de moeda. Aliás, que a PEC, essa que foi aprovada, essa PEC que nós iniciamos a nossa conversa, ela permite que o Banco Central faça essa ampliação da base monetária, o Banco Central comprando títulos que o governo, o Tesouro, porventura possa emitir. Então, temos três possibilidades. Qualquer uma delas não vai causar inflação. Todas elas têm o mesmo efeito, que é colocar dinheiro novo na economia. Qualquer uma delas. Na economia real. Está colocando dinheiro novo na economia real.
endividamento e tributação de ricos, está pegando um dinheiro lá que estava parado, em algum lugar, fora da economia real, e está trazendo para dentro da economia real. E a emissão de moeda está trazendo ampliação de base, está trazendo também dinheiro novo para dentro da economia real. Então, o que nós temos que pensar é o seguinte: tem dinheiro novo na economia real. Isso não causará inflação. Isso porque eu escutei algum tempo atrás uma declaração do presidente do Banco Central falando o seguinte: vamos emitir moeda desde que isto não cause inflação. Ora, qualquer tipo de dinheiro novo na economia real só causa inflação no caso de a economia está em fase de recuperação muito acelerada e nós resolvemos acelerar ainda mais essa recuperação colocando dinheiro novo. Aí sim pode haver um desequilíbrio entre oferta e demanda. A demanda pode crescer mais rápido que a oferta. Mas a situação atual é a situação onde nós estamos tentando reduzir a nossa queda. A economia está indo lá para o fundo do poço. A economia já estava no fundo do poço. Aí percebeu que lá no fundo do poço tem um porão. O porão se abriu. E aí agora nós estamos lá dando a mão, tentando puxar de volta a economia, pelo menos para uma situação tão ruim quanto nós estávamos em 2019. Que não vamos ficar naquela situação, vamos ficar numa situação pior. Mas podemos imaginar isso. Então, nós estamos tentando diminuir uma queda. A redução dos efeitos dessa queda não causariam nenhum tipo de inflação. E como que pode se emitir moeda à vontade? Mas eu estou falando aqui, quero falar assim de forma bastante enfática. Emitir moeda de forma não limitada. O que nós precisamos comprar são produtos que são vendidos em reais, basicamente isso. Então, o que vai acontecer? Nós emitimos moeda, podemos fazer uma operação de o Tesouro emite títulos, desculpa, e o Banco Central compra esses títulos. E isso vai parar lá na conta única do Tesouro. Bom, pode-se fazer exatamente dessa forma e fazer a conta única do Tesouro crescer e o governo ter muitos recursos para serem gastos. Quero dizer o seguinte: nós não podemos nos desfazermos das nossas reservas internacionais. Temos alguma possibilidade de haver alguma saída a mais de recursos do Brasil, não só de estrangeiros já saíram quase todos, mas, na verdade, quem bota mais recursos para fora são residentes e não residentes. Tá? Então, temos que pensar nisso, que agora a manada, há algum tempo já, a manada que está indo para fora é de residentes. Então, nós temos que ter reservas internacionais para dar uma segurada aí nessa saída de capitais para não deixar o câmbio explodir. E nós temos recursos para financiar todos esses gastos que eu falei através da emissão monetária. Eu faria mais emissão monetária e não faria endividamento. Vou dizer por quê. Endividamento, vai haver uma pressão para a elevação da taxa de juros em breve, quando começar a saída da crise. Eu não faria, portanto, isso. E se o governo começa a fazer uma transação, esse tipo de transação que eu acabei de mencionar, o Tesouro com o Banco Central, isso reduz toda a curva de juros para baixo. Isso é uma questão um pouco técnica, não quero entrar aqui em detalhes, mas a curva de juros toda vai para baixo. Tá? A Selic já foi para baixo e todas as demais taxas de juros, com termos diferenciados ao longo do tempo, inclusive as mais longas, todas serão puxadas para baixo. E é o que nós precisamos. Nós precisamos ter taxas de juros baixas, taxas de juros de longo termo, para que isso incentive o investimento. Não agora. Agora não tem nenhuma ilusão de que não haverá nenhum incentivo ao investimento. Tá? Mas mais à frente precisamos.
Então, nós temos que jogar com isso, jogar agora com mais emissão e menos endividamento. Nós podemos fazer isso. Se nós podemos fazer isso, vamos fazer isso. Teremos recursos para gastar, teremos uma taxa de juros de longo termo mais baixa, uma taxa de juros Selic que já está caindo e vai cair mais. A queda da Selic é boa, não porque ela vai incentivar gastos, eu acho que ela, nesse momento ninguém está tomando crediário algum para fazer gasto, ninguém está tomando empréstimo para fazer investimento nenhum, para fazer investimento, para comprar uma fábrica nova, etc. O que vai acontecer é que ela vai dar um alívio fiscal no orçamento para aqueles que estão tão aficionados com o equilíbrio fiscal, vão ficar mais tranquilos, porque os gastos do governo vão cair com a queda da Selic, porque o serviço da dívida vai cair. Então, eu acho que eu expliquei aqui exatamente de onde vem o dinheiro e basta ter conhecimento de teoria econômica, de economia monetária e de história econômica, o que eu diria que não é algo que seja um requisito da nossa equipe econômica. Perfeito. Ô João, só mais uma questão. Diante dessa quantidade de medidas, né, que são necessárias... Opa! Agora abriu, né? Diante dessa quantidade de medidas que são necessárias para a gente enfrentar esse quadro, inclusive do ponto de vista de política monetária, né? Me parece que, assim, certamente é extremamente necessário você ter uma visão muito aguçada de planejamento, né? Na verdade, você tem um plano de enfrentamento desse quadro né, durante sua fase aguda, né, dessa crise aguda, que é imposta aí pelas medidas de restrição, que são extremamente necessárias. Inclusive, eu ia comentar o seguinte, né, todo mundo que está flexibilizando agora, eu apostaria que vão ser os primeiros a pedir o lockdown ou tranca-rua daqui a algumas semanas, né, por conta do susto que vão começar a ter com os sistemas de saúde, e já está acontecendo, né, os sistemas de saúde colapsados e o número enorme de mortos. Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte: a necessidade de ter uma ótica de planejamento para enfrentar um momento desse, inclusive para se sair desse quadro, né? Aí, antes até de te passar a palavra novamente, só deixar um abraço aqui para o Jairo, presidente da CUT Minas, que está nos acompanhando, para o Robson, do Sindicato dos Correios, e também para a Marcela Amador, do Sindut. Deixar um abraço aqui para os companheiros que estão acompanhando aqui essa live conosco. Bom, Wesley, eu acho que você falou uma palavra-chave, que é a palavra planejamento, né? Eu acho que nós não temos planejamento nos últimos anos, e que nas últimas décadas não tivemos planejamento, e isso é muito grave. O que é planejamento? Planejamento, na verdade, é uma forma de governança que organiza as ações do Estado e da sociedade, que estabelece objetivos, metas, estabelece políticas, programas, reformas estruturais, estabelece órgãos formuladores de políticas, órgãos avaliadores de políticas, órgãos coordenadores das políticas. E nós precisamos, então, reunir, na verdade, a ciência brasileira, ou deveríamos, idealmente, fazer isso em torno do governo. E também os vários segmentos sociais. Você mandou um abraço para vários sindicalistas, eu acho que trabalhadores, empresários, sem terra, sem teto, representantes de comunidades, também deveriam fazer parte desses órgãos formuladores, avaliadores, coordenadores de políticas para o planejamento. Planejamento é essencial. Se nós tivéssemos uma economia planejada,
eu não tenho a menor dúvida de dizer que os efeitos desse coronavírus na economia brasileira e na sociedade brasileira seriam bem, mas bem, bem menores. Nós precisamos ou trazer de volta a ideia do planejamento para nossas conversas e para nossa prática. Prática em prefeituras, práticas em governos estaduais e prática no governo federal. É preciso planejar. Planejar não é algo que seja da esquerda ou da direita. Planejamento é só uma forma de governar eficiente. O Hitler fazia planejamento, Mussolini fazia planejamento, a União Soviética com Stalin fazia planejamento, mas o Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, com o New Deal, na década de 30, também fez planejamento. É um erro pensar que o New Deal foi um plano de obras públicas para enfrentar a epidemia do desemprego. Aqui no Brasil, atualmente, nós temos várias epidemias ou pandemias. Temos essa que se tornou mais proeminente, que é a do coronavírus, mas nós temos também a epidemia do desemprego, da miséria, do desalento, da falta de saneamento, da falta de habitação, da falta de saúde. Nós temos a pandemia do subdesenvolvimento. Então, nós precisamos de planejamento para enfrentar essa situação. Mas, voltando ao New Deal, é um engano pensar que o New Deal foi apenas um plano de obras públicas para absorver trabalhadores desempregados. Não. Foi muito, mas muito mais do que isso. Foi planejamento desse tipo que eu falei. Foi planejamento que envolveu assistentes sociais, educadores, engenheiros, economistas, advogados, filósofos. Você tinha os mais diversos profissionais, aqueles mais cientificamente qualificados, apoiando e formulando o New Deal. Então, o New Deal, para se ter uma ideia, o New Deal fez a regulação bancária nos Estados Unidos. Estabeleceu o seguro de depósitos para proteger os clientes dos bancos. O New Deal ele estabeleceu pensões para idosos e mulheres com filhos, mulheres solteiras com filhos. Ele apoiou artistas, né? Apoiou artistas. Tinham 2 programas, o Programa de Obras Públicas de Artes e o Programa Federal de Escritores, né? Então, ele era um programa muito amplo, era um planejamento. Ele visava, na verdade, transformar a sociedade americana. E sofreu muitos ataques por conta disso. Ele não era um plano de combate ao desemprego tão somente. Essa era a medida mais emergencial, como se fosse a nossa hoje de combater o coronavírus. Mas nós precisamos muito mais do que isso. Nós precisamos, conforme eu disse, combater o desemprego, a miséria, a falta de educação, saúde, saneamento, etc., etc. Precisamos combater o nosso subdesenvolvimento. E era isso que foi feito. E lá ele foi muito atacado. Você sabe que a Suprema Corte, lá, que vale ao nosso STF, derrubou alguns programas do New Deal por considerar que ele estava o New Deal ele estava se intrometendo muito além da conta na economia e na sociedade. Então, foi por isso, inclusive, que o Franklin Roosevelt contratou tantos artistas, se bem que para combater também o desemprego, mas os artistas faziam obras de arte voltadas para combater esse preconceito americano, o preconceito que era o preconceito contra o trabalhador negro, o trabalhador latino, contra as mulheres no mercado de trabalho. Havia muitas críticas que as mulheres estavam indo para o mercado de trabalho. Então, os artistas, através de fotografias, através de grandes painéis, começaram a retratar
cenas do cotidiano americano para valorizar o trabalhador e a transformação da sociedade americana em termos culturais e de novos valores, né? Valores onde deveria ser combatido o racismo, a discriminação à mulher trabalhadora, etc, etc. Então, o New Deal também cabe numa sociedade democrática. New Deal que eu falei é o planejamento, um planejamento estilo New Deal, cabe numa sociedade democrática. O Roosevelt demonstrou isso nos Estados Unidos e foi extraordinário o que aconteceu nos Estados Unidos em termos de transformação. Para se ter uma ideia, o Hopkins, que era o auxiliar do Roosevelt, que apoiou esses programas de apoio aos artistas e escritores norte-americanos, ele disse o seguinte: que diabo, artistas e escritores também precisam comer como todas as pessoas. Isso ele dizia para aqueles que estavam resistentes a um programa de governo apoiar escritores e artistas. Mas então é isso que nós precisamos de planejamento e de pensar em políticas econômicas e sociais em termos de sua eficiência. Como se pensa dentro do planejamento? O planejamento não fica avaliando se uma política, ou um programa, ou uma reforma estrutural, ela é de esquerda ou ela é de direita, ela é comunista ou ela é capitalista, ela é soviética ou norte-americana. Isso não tem a menor importância. O que tem importância é se a política tem eficiência. Se eu, ao dar R$600, isso está sendo eficiente ou não, ou se devo dar R$4.400 por família. Isso está sendo eficiente ou não? Para encerrar essa parte, eu diria o seguinte: nós temos que tratar a política econômica e a política social de uma forma bastante científica. Eu vou dizer o que eu estou querendo enfatizar com esta afirmação. Estou querendo dizer o seguinte: veja, o governo no Brasil e outros fazem reformas e prometem o seguinte: fiz a reforma da Previdência, isso vai abaixar a taxa de juros. Fiz a reforma trabalhista, isso vai gerar mais empregos. Bom, falam isso, aí depois dizem o seguinte: a taxa de juros não caiu, o desemprego não se reduziu. Sabe por quê? Porque nós temos que fazer mais reformas. Isso não é científico. Vá perguntar a um biólogo que está fazendo um experimento no seu laboratório, se a experiência não está dando certo, ele diz assim: então coloca mais. Não, ele sabe que ele já não deu certo. Então nós temos que medir a eficiência com métodos científicos. Foi dito que reforma trabalhista geraria mais empregos. Gerou ou não gerou? Não gerou. Então, a hipótese estava errada. Não pode ser agora dizer o seguinte: agora nós temos que fazer a reforma tributária, agora nós temos que fazer a reforma administrativa. Não. Foi testada a hipótese de reforma trabalhista gera emprego ou não. Não gera. Foi provado isto. E nenhum cientista aceita esta ideia de que eu estou fazendo experimento, o experimento não deu certo, então eu faço mais desse experimento porque agora ele vai dar certo. Não. Os experimentos são medidos qualitativamente também, e não quantitativamente somente, no sentido de que eu faço mais do mesmo para ver se vai dar mais certo. É isso. Nossa, João, muito, muito legal você colocar as coisas nesses termos, assim, e principalmente, assim, resgatando esse conceito aí do New Deal, né? Nesses termos como um plano voltado, na verdade, para resolver os problemas da sociedade, no caso do New Deal, da sociedade americana naquele momento, né? Pensando, inclusive, num elemento fundamental, né, da vida em sociedade, que é a cultura, né? E algo que aqui eu acho que está muito evidente que
a gente não está nem se aproximando dessa perspectiva, né? Quando, na verdade, você tem, até em nível institucional, o papel da cultura relegado ao que a gente tem visto aí, né? Simbolizado aí pelo último chilique desculpa ter usar essa expressão, mas não tem outra, né? Mas é o chilique da secretária de Cultura. Recebemos aqui uma pergunta do Jairo, que está perguntando justamente sobre o impacto do congelamento de salário de servidores públicos, né, que está justamente nessa legislação recém-aprovada agora também, voltada para seria aquele pacote de ajuda a estados e municípios, né? Teve um bate-bola assim, danado, né, isso no Congresso, a Câmara... Eu acompanhei. Pois é. E aí alterou e ficou, no final das contas, surgiu essa proposta de congelamento dos salários. No final das contas, acabaram colocando ali algumas exceções, mas ainda assim me parece algo bastante agressivo, né, nesse sentido. Eu acho que eu acompanhei, né? Na verdade, quem ficou de fora e foi salvo foi saúde, educação, segurança e militares ficaram fora. Mas os outros todos estão dentro com salários congelados até o final de 2021. Mas ainda assim, Wesley, eu não estou seguro de que eu sou professor que não vão ter meu salário congelado até o final de 2021, porque simplesmente o presidente da República pode vetar partes do que foi aprovado e pode simplesmente retirar dali, passar a caneta em cima do segmento educação. Agora, digo o seguinte, eu acho que essa era mais uma briga pela dignidade ali momentânea e para nós abrirmos, na verdade, a possibilidade de brigarmos mais à frente. Porque a intenção do governo não é dar nenhum tipo de aumento, mesmo, estou falando aqui do governo federal. O governo federal não daria aumentos para nós, por exemplo, professores de universidades públicas, não daria, não vai dar aumento. Não sei se vai dar ou não, mas pelo menos vai fazer força para não dar. E ali, naquele momento, nós mantivemos, pelo menos, a possibilidade de continuar brigando. Então, foi uma vitória muito importante do segmento de saúde e educação, mas foi uma vitória que eu digo momentânea. Não vai garantir que nós tenhamos reajustes. Tá? Mesmo porque o presidente pode vetar e mesmo porque o governo pode não dar qualquer tipo de reajuste. Eu gostaria de lembrar que, no meu caso, eu sou professor da Universidade Pública Federal, eu estou quase 3 anos com salário congelado. Desde 2015, o salário está congelado. 2016, o salário está congelado. Então, 3 anos de salário congelado. Então, quando entrou o Temer, ele adiou o aumento que a Dilma tinha dado, não concedeu. Chegou agora no Bolsonaro, a mesma coisa aconteceu. Adiou para algum tempo que não se sabe quando, e os salários estão congelados lá desde a Dilma. Então, há 3 anos já congelado o salário. E vamos ficar por mais tempo se não brigarmos muito. Agora, eu acho que isso é o mesmo impacto que eu tinha mencionado. Quanto menos renda você dá ao trabalhador, mais desemprego você gera. E o contrário é verdadeiro. Você dá o reajuste ao funcionalismo público, o funcionalismo público gasta mais. Gasta mais, ativa o comércio, ativa as fábricas, ativa o emprego. Então, eu não consigo imaginar assim, a falta de nitidez do governo ao imaginar isso, de que salários do funcionalismo representam custo para o governo. Tudo bem, representa custo para o governo, mas representa animação da economia. Eu não sei como empresários podem ser favoráveis a congelar salários do funcionalismo público. O salário do funcionalismo público é a renda do capitalista, do empresário. Então, o funcionário público faz o quê com a sua renda? Ele vai gastar em Paris?
Ele vai gastar em Nova York? Não, ele vai gastar ali no supermercado, ali no restaurante, ali na pizzaria, ali na sapataria, ali no transporte público, ali no posto de gasolina. Então, eu não consigo entender que empresários ainda não perceberam que renda de uns representa, na verdade, suas receitas. Salário do funcionalismo público é igual à receita dos empresários. Eles não percebem isso. Então, eles são favoráveis a cortar a Bolsa Família, a reduzir os benefícios da Previdência, a reduzir salários do funcionalismo público, a reduzir o salário dos seus próprios trabalhadores através dessa reforma trabalhista. Então, o que acontece é o seguinte, isso diz, na minha aritmética que eu aprendi na universidade, quer dizer o seguinte, isso diminui a receita empresarial. Mas os empresários, mesmo assim, são favoráveis. É uma coisa que eu não sei de onde vem esse raciocínio tão ignorante em termos econômicos, né? Não saber raciocinar que quanto mais pessoas receberem Bolsa Família, é melhor para os empresários. Quanto mais o funcionalismo receber salários, principalmente aqueles que têm salários mais baixos, eu não estou falando daqueles que ganham lá no teto, não, ganham 30 mil, 35 mil reais. Estou falando do professor universitário, do administrativo que trabalha dentro da universidade. Esse pessoal aqui gasta basicamente o seu salário aqui dentro do Brasil. Né? Corta o salário do funcionalismo público. O que acontece? Sabe o quê? O funcionalismo público não tem mais condição de pagar o plano de saúde. Aí o empresário, que é o dono do plano de saúde, vai reclamar do quê? Caiu o número de clientes. Sim, caiu, porque o funcionalismo público não tem mais condição de pagar o seu plano de saúde, que é muito caro, ele não teve reajuste. Então, essa é uma questão também que não está claro para os empresários, e é uma pena, por causa disso, que a economia passou a ser discutida em termos ideológicos, não mais em termos do seu funcionamento, da sua eficiência. O empresário se considera de direita, então ele acha que o funcionário público, sei lá o que é, não merece. Então, corta o salário deles porque eles são possivelmente ou de esquerda, principalmente dentro das universidades. Então, é uma coisa assim de esquerda-direita e de ignorância econômica. Né? O empresário não conhece o funcionamento da economia. Agora, o empresário não conhecer o funcionamento da economia, para mim, é o completo desatino. Né? Desconexão de absolutamente tudo. O empresário deveria entender muito bem o funcionamento de uma economia. Ele dirige uma entidade fundamental dentro da economia, que é a empresa. A empresa é a alma do crescimento da economia capitalista. Então, o empresário tinha que conhecer isso, saber. Congelou o salário do funcionalismo, é injusto? É falta de generosidade? Mas vamos deixar isso do lado. É injusto socialmente? Vamos deixar isso tudo de lado. Vamos ficar com a ideia de que isso traz desemprego e, portanto, ineficiência para o sistema e redução da receita empresarial. É isso, Wesley. Pois é, João, são as contradições aí, né, desse discurso neoliberal e que está impregnado na equipe e na cabeça assim de boa parte da nossa sociedade, né? E principalmente dos empresários. Exatamente. E que é algo inexplicável, né? João, assim, para a gente já encaminhando para o fechamento, tem mais uma pergunta aqui do Paulo Lindesen. Qual é o impacto do artigo do que está sendo previsto no artigo 6 da emenda constitucional 106, que flexibiliza a regra de ouro, permitindo a emissão de títulos públicos para pagamento da dívida pública? E aí ele complementa aqui, porque não há discussão sobre a previsão de gasto com o serviço da dívida pública aprovado pela LOA 2020, né, que acrescentará aí 560 bilhões em relação a 2019. Você teria algo nesse sentido, Posso João? fazer um comentário? Eu penso o seguinte, que nesse momento o governo vai suspender, na verdade, na prática ou na legislação, vai acabar fazendo primeiro na legislação porque não quer correr em problemas de crime fiscal, mas todas essas regras elas não vão conseguir serem cumpridas. Regra de ouro, regra de teto,
de gasto público, qualquer regra não vai conseguir ser cumprida nesse momento. E, na verdade, elas já não estão mais valendo, nenhuma delas está valendo na prática. Minha questão é que eles estão loucos para depois já retomarem todas essas regras novamente. E aí volta para aquele rame-rame que nós conhecemos, são as reformas, os cortes de gastos, as privatizações, as reformas, os cortes de gastos, as privatizações. A ladainha é sempre a mesma e não apresenta nenhum resultado em termos de crescimento, redução do desemprego, distribuição de renda, melhoria da distribuição da renda e da riqueza. Nada disso acontece. Bom, o que eu acho é o seguinte: a gente tem que se preocupar nesse momento pouco com o serviço da dívida. A dívida talvez cresça um pouco, eu não sei qual vai ser a opção do governo em termos de crescimento da dívida. Mas o serviço da dívida vai cair bastante, porque as taxas de juros vão cair. Agora, eu nunca tive uma grande preocupação. Eu vejo muita gente sempre prejudicada, assim, sempre preocupada assim, com endividamento, crescimento do endividamento, crescimento do serviço da dívida, crescimento das amortizações. Isso não me comove nem um pouco, sabe? Eu acho que o governo tem uma economia, as finanças públicas são completamente diferentes das finanças domésticas, né? Muita gente pensa aí e diz isso, né? Administrar o governo é muito fácil, toda dona de casa sabe como se faz isso. Toda dona de casa sabe que não pode gastar mais do que recebe. Não. O governo sempre gastará mais do que recebe. Sempre foi assim, sempre será assim. Né? Não existe essa possibilidade de haver administração pública que não seja dessa forma. E não é só no Brasil. É no Brasil, nos Estados Unidos, na Itália, na Alemanha, na Suécia, e o mundo inteiro, no Japão, etc. Olha, o governo japonês emite títulos da dívida com décadas para frente. Décadas. Um título de 100 anos. Ou seja, ele está dizendo, daqui a 100 anos eu terei dívida. E continuarei honrando com o serviço da dívida. Farei algumas amortizações, outras não. Então, o endividamento do governo não é a mesma coisa do endividamento de uma família. Tem uma questão chave, que foi a questão que a gente já discutiu aqui hoje. Que é a questão seguinte: uma família não pode pagar a sua dívida emitindo moeda. Infelizmente, é o sonho quando nós somos, na verdade, ainda estamos na infância, nós imaginamos assim, se nós tivéssemos uma fábrica de dinheiro, nós seríamos ricos. Mas, infelizmente, nós não temos. Mas o governo tem. O governo não tem nenhum problema de endividamento. Eu realmente vejo de vez em quando aí pela internet, alguém me mostra, alguém criminalizando a existência da dívida, alguém batendo os pés muito forte, dizendo o governo teve que amortizar não sei quanto, o governo teve que pagar não sei quanto, serviço da dívida. Serviço da dívida, eu acho só que é uma questão ali também de eficiência. Eles elevam demais a taxa de juros, transferem recursos demais para banqueiros. Esses recursos transferidos para banqueiros são recursos que ficam estagnados na economia, eles não se transformam em gasto e não geram emprego e produção. Ou seja, o dinheiro que vai para pagamento de serviço da dívida, se fosse para pagamento de benefícios sociais na Previdência, geraria muito emprego. Nesse caso, não. Então, é uma questão também de eficiência aqui para mim. Mas não é uma questão de criminalização, criminalizar o tesouro nacional, criminalizar a existência de dívida, criminalizar o aumento de dívida, etc, etc, etc. Tudo em relação à dívida não pode ser criminalizado. Sempre foi assim, sempre será assim. Portanto, o que eu acho que tem que fazer é abaixar a taxa de juros, se endividar, se for o caso, emitir moeda, que é o que é necessário nesse momento. E é possível sair dessa. Nós estamos, tanto do ponto de vista sanitário, do ponto de vista social, quanto do ponto de vista econômico. Basta conhecer economia, disciplina economia. Eu chego a dizer o seguinte:
eu não conheço ninguém nessa equipe econômica, aliás, só conheço dois ou três indivíduos dessa equipe. Três, eu acho que três. Não conheço mais. Eles não conhecem absolutamente nada de economia. Eu estou falando em termos da disciplina economia. Eles não sabem nada disso. Eles não sabem daquele assunto que eles dizem que estão tratando. Né? Não conhecem esse assunto. Isso é lamentável. Mas isso não vale só, eu diria que para o Ministério da Economia. Olhe para os demais ministérios. Olhe para o Ministério da Saúde. Olhe para o Ministério da Educação. Olhe para a Secretaria de Cultura. Olhe para o Ministério de Relações Exteriores. Vá olhando para os ministérios e você vai ver se você encontra alguém com expertise na cadeira que está sentado. Muito obrigado, Wesley. Nossa, é de assustar, né, João? Assim, a gente fica perplexo diante assim, de um quadro como esse. A gente já não via num quadro simples, né? A coisa já não estava fácil, e aí a gente de repente se depara com uma pandemia e não vê capacidade de resposta, né? Isso aí é o que tem nos deixado aí muito perplexos e super preocupados. João, uma conversa excelente. Assim, se me deixar aqui, eu vou até altas horas, mas eu sei que a gente não tem essa disponibilidade. Eu queria aqui parabenizar a Val, né, a Valquíria, presidente do sindicato, pela iniciativa, a todo o sindicato, e dar o recado para quem nos está assistindo que a nossa programação é de fazer outros momentos como esse e continuar fazendo esse debate para que a gente possa continuar contribuindo. João, se você quiser dar mais algumas palavras finais aí, fica à vontade. Só rapidamente agradecer novamente o convite do sindicato, particularmente da Valquíria, nossa presidente, embora eu more no Rio de Janeiro, nossa presidenta, e dizer uma frase: nós precisamos de planejamento. Só assim que nós vamos construir uma sociedade melhor do que essa que nós temos nos dias de hoje. Muito obrigado. João, e eu que agradeço em nome de toda a equipe do sindicato, da própria Valquíria, da nossa presidenta e de toda a equipe nossa lá. Muito obrigado e até a próxima aí. Foi um prazer. Um abraço. Um abraço. Saiu aí, Wesley? Wesley, está me ouvindo? Tô. A gente está fora do ar? Acho que ainda não. Não, então me deixa aí.